Boa tarde, eu sou a Natália Pereira Bel e fiquei responsável pela apresentação do trabalho de patologia geral, em conjunto com a estatística experimental, e os integrantes do grupo de patologia são Ariane, Camila Nascimento, Camila Santana, Edgar, Emanuela, Fabrício e, por mim, Natália. Já os integrantes de estatística são Alcidelene, Caroline, Jennifer e Gabriel. E a gente vai apresentar sobre a avaliação epidemiológica de intoxicação por plantas em bovinos na microrregião de Curitibano, Santa Catarina. A intoxicação por plantas tóxicas, ela ocasiona grandes prejuízos econômicos na pecuária e a incidência desses acontecimentos, ele tende a aumentar gradativamente. E esses casos, eles são comuns aqui na microrregião de Curitibanos, aqui em Santa Catarina, e por isso é de extrema importância conhecer acerca das plantas tóxicas existentes para evitar as mortes desses animais. A gente também avaliou dados e literatura relacionada às plantas tóxicas e também fizemos uma análise retrospectiva dos dados fornecidos no Laboratório de Patologia Veterinária da UFSC, no campus Curitibanos, entre o ano de 2014 até 2020. As principais plantas que causam intoxicação em bovinos são Pteridium aquinium, que é também conhecida como a samambaia, e as espécies de senécio. E o nosso objetivo foi utilizar análises estatísticas fornecidas pelo LaboPav e correlacionar fatores como estação do ano, idade e sexo dos animais com os casos de morte por intoxicação por essas plantas. E também explicar por que acontecem essas intoxicações. De 953 laudos necroscópicos emitidos no ano de 2014 a 2020, a gente viu 19 laudos histopatológicos divulgados pelo LaboPav relacionados à intoxicação fatal por plantas em bovinos. Também foi realizada uma análise estatística relacionando os fatores como raça, principais plantas, idade dos animais, estação em que ocorreu e sexo dos bovinos acometidos. Foi possível também comparar dados da literatura e com os levantamentos epidemiológicos. Dentre as 19 intoxicações fatais, 10 delas ocorreram por Pteridium aquinium, que é a samambaia, sendo essa a maior casuística da intoxicação fatal. Após foi constatado 7 casos de intoxicação por senésio, como Maria Mole ou Flor das Almas, conhecido popularmente, e apenas 2 casos não tiveram relação com essas duas principais plantas, que teve um caso de intoxicação por Barquiária, em março de 2017, e outro caso por intoxicação de lupinos. Também foi possível observar as 4 maiores causas de morte em bovinos no sul do Brasil, que são hemoprotozoários, intoxicação por senésio, raiva e intoxicação por Pteridium aquinium. Somando os casos de intoxicação fatal por plantas tóxicas, temos aproximadamente 10,1% dos casos que aconteceu no LaboPav, em Curitibanos. Agora, considerando o sexo dos bovinos analisados, houve predominância de intoxicações por fêmeas em comparação aos machos. 16 fêmeas vieram a óbito e apenas 3 machos vieram a óbito por intoxicação. As fêmeas são consideradas mais suscetíveis, já que as melhores pastagens são destinadas aos machos, porque eles têm melhor aptidão ao ganho de massa muscular. Em relação à idade desses animais, houve predominância de adultos, totalizando 12 adultos e apenas 6 casos de bovinos jovens. E, de acordo com a raça, a mais afetada foi a Jersey, com 5 casos, após a raça Angus, com apenas 4 óbitos, e depois a raça holandesa e os SRDs, que são sem raças definidas, com 2 casos. Teve um caso das raças mestiços, gerlolandos, mestiços charolês, cimental e neroli, e o charolês. Então, a gente sempre deve considerar qual a principal raça criada na propriedade, qual o objetivo de produção desse rebanho, qual a qualidade do manejo nutricional, a qualidade do forrageiro e também o tipo de criação desses animais, porque todos esses fatores influenciam na intoxicação. E sobre as estações do ano, foi visto que na primavera que teve o maior número de casos por intoxicação, com 10 casos, e após o outono e inverno com 4 casos, e por fim o verão com apenas 1 caso. E para concluir, as principais plantas foi o Pteridium, com alto potencial toxicológico e com grande capacidade de invasão, apresentando 2 formas de intoxicação, a aguda e crônica, o senésio e também a braquiária e lupinos. Os surtos de intoxicação eles ocorrem pelo manejo forrageiro e nutricional incorretos, pela superlotação de propriedades e também pelo reflexo de estações de estiagem com privação de forragem para o rebanho.
E também é preciso informar os produtores que desconhecem os efeitos toxicológicos, além de divulgar pesquisas e orientar sobre esse assunto, para evitar que prejuízos financeiros que ocorram prejuízos financeiros dentro dessa propriedade. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e essas são as nossas referências. Boa tarde, então. Para análise estatística, nós utilizamos os dados referentes às necrópsias realizadas no LaboPav do ano de 2013 a 2020. Como metodologia, nós fizemos algumas análises epidemiológicas e testes de Fisher com o auxílio do programa R, tanto para fazer esses testes quanto para auxiliar na interpretação dessas análises. Então, aqui no primeiro momento, nós fizemos uma análise de prevalência de intoxicação por planta tóxica em relação aos óbitos totais no laboratório e obtivemos, então, uma prevalência de 14,8. Em sequência, nós fizemos uma análise de proporção de mortes por plantas tóxicas, né, onde a gente pode observar que a samambaia e senécio são os que obtiveram o maior número de óbitos, né, elas juntos totalizaram 12,9% do total geral de óbitos bovinos no laboratório. Aqui nós fizemos uma relação de óbitos com o sexo, né, onde dos 16 intoxicados, 14 são fêmeas, que representa 12,9%, enquanto apenas 2 são machos, representando 1,8% apenas do total geral de óbitos no laboratório. Aqui nós fizemos uma prevalência entre os sexos, então a gente separou, fizemos 2 análises, uma para cada planta. Primeiramente na planta de senécio, então nós obtivemos uma prevalência de fêmeas de 3,7% e uma de macho de 0,9%, enquanto na de samambaia fizemos o mesmo teste, só mudamos os dados, obtivemos uma prevalência de fêmeas de 7,4%, enquanto de macho se manteve ali no 0,9%. Aqui, então, nós fomos para o programa R e fizemos, então, uma análise que correlaciona os óbitos por intoxicação com a idade desses animais. Utilizamos, então, o teste de Fisher e aqui estão os nossos resultados. Obtivemos um valor P de 0,2747, que é, então, maior que o nosso nível de significância de 5%, que foi adotado para realizar esse teste. Portanto, então, a gente aceita a nossa hipótese nula, que afirma que não há relação entre a idade e a intoxicação por essas plantas. Aqui nós fizemos basicamente a mesma coisa, só que daí nós correlacionamos as intoxicações com o sexo. Fomos mais uma vez para o R, fizemos o teste de Fisher novamente e obtivemos um valor P que é equivalente a 1. Ainda assim, se manteve superior ao nosso nível de significância de 5%, que foi adotado. Então, a gente pode aceitar a nossa hipótese nula, que vai afirmar que não há relação entre o sexo e a intoxicação por essas plantas. E por fim aqui, deixa eu só tirar aqui. E por fim aqui, nós fizemos então a relação da intoxicação com as estações, principalmente em relação à primavera e ao outono, né, que é onde tem o maior contingente desses números de óbitos. Então, na primavera, fizemos o teste de Fisher, obtivemos um valor P de 0,6461, que se mostrou superior ao nosso 5% de significância. E aqui, em relação ao outono, fizemos também o teste de Fisher, e o valor P se mostrou em 0,3309, se mostrando ainda assim superior ao nosso 5% de significância. Então, dessa forma, né, de maneira conclusiva, após análise estatística, a gente pode concluir que não há relação entre as estações e as mortes por intoxicação dessas plantas.